quebra de sigilo na prática do psicólogo clínico quando o assunto ou a demanda é suicídio. Como que o psicólogo deve pensar? Até porque na nossa área não existe nada matemático, não existe uma regra que não seja refletida de uma forma mais abstrata, mais dinâmica, porque a gente está falando de subjetividade, a gente está falando de um trabalho que trabalha com esse objeto de estudo, né, que é a subjetividade. Então a gente precisa estar sempre refletindo, pensando e atento também ao nosso código de ética, às nossas normas técnicas, que elas podem mudar de acordo com as leis do país, de acordo com as mudanças sociais, de acordo com a evolução da própria ciência. Então, a nossa profissão é dinâmica e não tem como a gente ficar parado, estagnado, depois que a gente se forma, né, só nos nossos conhecimentos teóricos que a gente aprendeu. Agora, gente, vamos entrar no nosso assunto e vamos continuar conversando, tá? O nosso assunto de hoje é sobre quebra de sigilo. A gente sabe que no nosso código de ética, o nosso artigo 9, gente, se a gente for ver lá, se não me engano é o artigo 9, diz que quebrar sigilo não pode. Quebrar sigilo é contra a lei, né? Então a gente não pode quebrar o sigilo, né, do conteúdo de dentro do nosso consultório, né? E aí, gente, a gente não pode quebrar sigilo. A coordenadora esqueci o nome do órgão lá do CFP, eu assisti um evento, né, do CFP e participei, e ela falou de algo tão interessante, né? Enquanto nosso código de ética, ele está a serviço da nossa Constituição, e o quanto o nosso código de ética precisa estar se comunicando sempre. Você sabe que a gente não pode quebrar sigilo nem para um juiz, né? Porque a gente não pode quebrar sigilo, falar o que tem em sigilo, em segredo de profissão, né? Então isso é contra a Constituição, tá acima ainda, né, do nosso código de ética, né? Então, agora, existe lá uma cláusula, né, no nosso código de ética, que é a 10, se não me engano, é logo abaixo, né, ali a 10 ou a 11, que fala que caso a gente veja o menor prejuízo para esse paciente, a gente pode quebrar o sigilo. Vai entrar em contradição com a 9, mas a gente pode, se a gente avaliar o menor prejuízo. Agora, gente, o menor prejuízo, isso quem vai avaliar é o próprio psicólogo. Olha só que coisa difícil na nossa profissão, né? Então a gente tem que saber avaliar. A gente tem que saber avaliar e a gente tem que saber produzir documentos e registros documentais que mostrem por que e como a gente quebrou o sigilo, né? E isso é muito importante. A gente não pode quebrar o sigilo de qualquer jeito, a gente não pode colocar qualquer conteúdo ali dentro. A gente tem que quebrar o sigilo quase não quebrando, né, o sigilo, porque a gente não pode dizer o que aconteceu apenas para proteger o bem maior de uma pessoa, que é a própria vida, né? Então a vida dessa pessoa, ou a nossa, ou de alguém que esteja em risco, né, a gente pode escolher fazer isso, né? Então é algo que a gente tem que pensar, a gente tem que analisar, a gente tem que avaliar, diagnosticar. Para diagnosticar, que eu falo, gente, não é diagnosticar uma doença, um transtorno, não, diagnosticar a situação, a demanda, né? Na nossa área a gente diagnostica uma demanda como um todo, para que a gente possa entender todos os aspectos, né, que envolvem inclusive o conhecimento da psicologia, né? Então, muitas vezes a gente está ali no consultório sozinho. A gente tá numa situação dessas, né, de pessoas cometendo suicídio, se automutilando, e a gente não sabe o que fazer. Aí eu conto pro pai, você quebra de sigilo, contar pra mãe, e quebra de sigilo tem alguma outra coisa. E sim, gente, tem sim. A gente não aprende isso na faculdade, a gente sabe disso. A gente tem uma matéria, não sei se vocês tinham na faculdade, que fala sobre o código de ética. Eu tive 2 semestres dessa matéria na época da minha faculdade, de código de ética, falando tudo sobre o código de ética. Mas é claro que é uma matéria que as pessoas levam meio que na coxa, né? Que parece uma coisa burocrática, uma coisa... Mas, gente, depois que a gente se forma, a gente vê, meu Deus, essa é uma das matérias mais importantes pra gente. E a gente poderia ter destrinchado, pega aquele professor, tirado dele o máximo de coisa possível. Eu lembro que quando eu fui pegar o meu CRP,
teve uma reunião, a gente tem, né, uma reunião, tudo, aí o CRP, né, da nossa região vai lá para fazer uma palestra, para entregar a carteirinha e tudo mais. Nessa palestra foi a primeira vez que eu percebi que tinha muita coisa ali que eu tinha que prestar mais atenção no código de ética. Mas o dia a dia, gente, vai meio que tomando conta da gente, né? O dia a dia da nossa casa, o dia a dia dos nossos afazeres, até o dia a dia com os pacientes, ali, né, a preocupação que a gente tem com todas as demandas que eles vão trazendo pra gente, a gente vai meio que se desligando um pouco do nosso processo clínico. Parece que a gente sai do nosso corpo, sai da nossa forma de psicólogo, né? E o psicólogo sem isso não é nada, né? Não é um profissional de psicologia. O documento a ser apresentado é algo específico para quebra de sigilo. Não, a gente não tem que apresentar documento nenhum, a gente tem que fazer algumas questões técnicas, né? Primeiro, essa avaliação que a gente tem que fazer, porque a gente não pode quebrar de qualquer jeito, gente, porque é lei não quebrar, é crime quebrar, é crime quebrar sigilo. Então, pra gente quebrar sigilo, isso tem que estar muito bem estabelecido, né? Então, nossos registros documentais, prontuários e o registro documental que é nosso, que ele pode vir a ser exposto, né? É só nosso, ninguém pode ver, mas em caso de justiça, sim, né? Aí esse documento pode ser exposto. Ele tem que estar muito bem apresentado, ele tem que estar muito bem colocado ali a necessidade da quebra de sigilo, né? E os documentos também, né? Que se a gente for produzir, né? Se a gente for produzir um laudo, se a gente for produzir um relatório, né? Então ele tem que estar ali, essa questão da quebra de sigilo bem estabelecida, né? Agora a gente não tem que dar nenhum documento, agora a gente tem que fazer uma notificação compulsória. Isso é obrigatório. Gente, eu nunca soube disso se não fosse essas minhas pesquisas, desde a época, né, antes de ter esse programa aqui, sobre a questão da quebra de sigilo, né? E não só no suicídio, né? Em outros tipos de violência, porque o suicídio é colocado como autoviolência, né? Autoagressão, assim como automutilação, né? A autoagressão. Então a gente vai fazer, uma pessoa que cometeu o suicídio, por exemplo, está tendo atendimento com a gente tem prazo, inclusive, de 24 horas, né, pra gente fazer a notificação compulsória, né, pra vigilância epidemiológica, né, tem um site lá do Sinam pra você ir lá, vai lá, gente, pesquisa. Vocês que são alunos, vocês têm isso mais mastigadinho, né, porque eu tenho uma aula disso, né, dentro do curso. Crianças têm sigilo? Como podemos dar feedback aos pais? Criança tem sigilo também, porque a ajuda que a gente tem dos pais é uma ajuda que vai facilitar o desenvolvimento dessa criança, né? E a diminuir o sofrimento dessa criança, né? E ajudar essa criança a se desenvolver de forma saudável. Então a gente vai lidar com a problemática dos pais, né? Como eles podem melhorar em algumas coisas. Agora, claro que às vezes a criança fala alguma coisa que a gente sabe que pode comprometer ali o relacionamento com os pais, e os pais às vezes não têm maturidade para lidar com aquilo. Então, se a gente quer ajudar, muitas vezes a gente vai ter que, sim, não falar. O sigilo é guardado até da criança, né? Então a gente tem que ser muito estratégico quanto a isso, né? Caso os pais não permitam a quebra por exposição, constrangimento, como nosso professor, Eliane, os pais não têm escolha, tá? A decisão é sua como profissional, tá bom? Então os pais não têm escolha quanto a isso, não. Nem o paciente, tá? Se caso você achar que deve, pelo menor prejuízo, eles não têm escolha quanto a isso, tá? Então por isso que é importante a gente entender as nuances dessas questões. E aí a gente pode estar falando de dois tipos de sigilo, né? A gente pode estar falando do sigilo sobre a questão, né, do estatuto e, né, da questão epidemiológica, né? A gente está falando desse tipo de sigilo, mas a gente também pode estar falando do sigilo para a família, né? Porque é um outro tipo de sigilo, porque às vezes a rede de apoio, ele precisa estar mais presente, a gente tem que saber como fazer isso também, né? Muitas pessoas me perguntam assim, vou perder o vínculo com o meu paciente se eu contar. Você vai perder o vínculo com o seu paciente se você não tiver ele, né? Você não vai construir esse vínculo. E se você fizer de uma forma errada, fala coisa que não deve, sem estratégia do que por que tá fazendo aquilo, só por medo e desespero, né? Então aí sim pode perder o vínculo com o seu paciente. Agora, seu paciente psicoeducado, seu paciente entendendo o processo, entendendo como funciona o tratamento dele e a necessidade muitas vezes da família colaborar, ele entendendo, ele em parceria com você, não perde o vínculo. E se perder, gente, se for o caso, a gente está falando ali de um bem maior, né? A gente está falando da vida, né? Então é melhor perder o vínculo do que perder a vida, né? Pelo menos para a área da saúde é assim que a gente pensa, né?
Então é importante a gente entender. Por isso que a gente precisa estar resguardado também dessas questões nos nossos registros documentais, para mostrar a necessidade da gente ter feito aquilo, né? A importância da gente ter feito aquilo e como a gente fez aquilo, né? Com segurança, com ética, né? Dentro das regras, das normas que a gente tem, assegurando os limites que a gente tem dessa quebra. Então, gente, ó, grande beijo. Vai lá assistir a aula 4 que tá lá. Aqui na bio tem um link, tá? Vai lá pra vocês não perderem, vai ficar aberto só até essa semana. Tchau, tchau, gente. Grande beijo a todos.